Começa agora nosso podcast de número 15 do Cultura em Harmonia. Os microfones estão abertos para a cultura, com o nosso escrete polifônico, celebrando a diversidade cultural. Comandante César, a doce voz de Karina, Mestre Daniel, Dom Evaldo, esse que vos fala, e também hoje com a presença rara da nossa querida Bruna. Aqui também muito estão rara, mas muito querida. Agora já não mais tão rara, né? Aqui também estão os nossos convidados. Damian, nosso querido regente. Matheus, nosso tenor aqui da escola e de vários corais. Bem-vindos ao Cultura em Harmonia. É uma hemorragia de satisfação, praticamente um prazer plenistástico estar aqui com vocês. É sempre um momento assim. Não se preocupe, é só praticamente. Olha, a gente pode lançar um dicionário de prazeres. Então, e também hoje temos público, né? Os nossos ouvintes e o nosso público que está em casa não pode ver porque estão aqui atrás das câmeras, mas temos a dona Irma, né? Esposa do seu César, Silvana, minha esposa também, tchauzinho, vocês podem aplaudir também, não tem problema, tá? E se quiserem participar, né? Está aberto aqui para vocês. Bom, falando do nosso tempo e controle agora do César. Uma hora por diante para nós. Muito bom. Pessoal, está aberto aqui as perguntas. Vamos tirar todas as dúvidas com o nosso maestro, nosso regente. Aliás, uma das primeiras coisas que eu queria colocar aqui para você, maestro, existe uma diferença entre maestro e regente. Você pode explicar isso para o nosso público? Eu não conheço bem a diferença, para ser sincero. Mas parece ser que é a formação e o tipo de condução. Certo. Mas é só, sim, são títulos, né? Sim. Em essência, é amor à música mesmo. Essencialmente, amor à música. Eu lembro que alguém tinha explicado alguma coisa do tipo assim, o regente ele tem uma formação para fazer esse trabalho. E o maestro, ele faz por osmose, vai aprendendo e vai fazendo as coisas acontecerem. E em comum tem o amor à música. O amor à música, muito bem. Então, vou fazer mais uma pergunta para o maestro. O que é reger para você? Comando, escuta ou emoção? É um privilégio, principalmente, porque poder lidar com pessoas de diferentes índoles, de diferentes culturas, carregadas de vivências, de histórias, e poder juntos fazer algo coletivamente para algo maior. Isso é algo muito simbólico e está cheio disso que você falou. Comando, tem tudo isso, sim. Mas é o privilégio de poder estar lidando com essas pessoas nesse momento e poder fazer juntos algo que estamos muito afim, a música, e colocar de si para isso, né? Okay. Mateus, uma consulta. Como foi o princípio de todo com a música contigo? Sobre a música. Eu comecei a experimentar. Eu comecei com o Damian quando eu tinha 8 anos de idade a fazer piano, mas eu não necessariamente fui modelo de aluno ideal. Até hoje? Não. Até hoje não. Não. Atualmente eu sou o modelo ideal, não de aluno. É de todo... Os outros deveriam seguir esse Claro, exato. Desista da infância e volte na vida adulta. Volte 20 anos depois. Claro. Obrigado, só 20. Obrigado. E é isso. E então eu comecei de fato o piano, acabei parando por razões, enfim. Voltei a experimentar com música de maneira independente por volta de 2017, 2018. Fiz umas experimentações sozinhas, umas composições minhas mesmo, de mim para mim. E formalmente, então, no início de 2024, com o canto e o piano e o canto coral e etc. Com que idade tinha? 28? 28. Então, 20 anos depois. Estivesse aqui com 8,
na escola e depois de Ele 20 esteve anos. na minha casa. No ano que você fundou a escola, foi Sim. o ano que eu também te conheci. Sim. Que legal, Olha. que interessante. Y Legal. Damián, ¿cómo fue tu entrada en la música? Yo la conozco, contale un poco a la gente. Só ouviu falar, Isso é, né? isso é, isso Já é, até per- carregou um piano pra ele. isso é pergunta de pai. Sim. É. Meus pais tiveram uma importante função nisso, principalmente minha mãe. Essa é uma resposta de filho, né? Não. Cortemos. Uma pergunta de pai, uma resposta. Os dois, claro. E eles sempre incentivaram aos filhos a fazerem coisas de todo tipo, né? Queriam achar os talentos. Sabe-se, acredita-se que cada um tem potencialidades diferentes e eles tentaram de várias formas, em coisas afins com eles, né? O esporte, meu pai gosta muito de esportes. Artes plásticas. Felizmente no povinho onde morávamos tinha uma sala de cultura e ali tinha aulas de desenho, de pintura e de todo tipo de artes, né? E aí foi que comecei a desenhar e lembro que desenhei um circo e a professora riu, né? Mas ficou engraçado. Sim, achei estranho, mas não foi muito bem nessa parte. E depois eu comecei a fazer aulas de violão. E o violão era muito grande para mim, porque idade você tinha? 7, 6 anos, por aí. E como não chegava direito nas cordas, tinha que tocar com o violão em cima da mesa. E as cordas machucavam, ainda machucam, né? E então meus companheirinhos tinham um violãozinho pequenininho e eu ficava para trás nas aulas porque tinha que tocar com o violão em cima da mesa. E fiquei 6 meses e desisti. Mas lá tinha um piano. Era um móvel muito antigo, na verdade nem sabia o nome daquilo. Era um móvel que estava coberto com um manto assim, empoeirado. E perguntei o que era aquilo e a professora gentilmente me apresentou o piano pela primeira vez. E ela tocou para mim uma música que era Yesterday, que era a única que ela sabia, e eu tirei na hora praticamente. Então ela ficou assombrada com isso, ficou tipo surpresa isso. E falou para meus pais sobre isso. Então isso serviu para me encaminhar em aulas de teclado com uma professora que tinha lá. E aí é onde tudo começou. Que né? legal. Foi uma consecução de sucessos até terminar. ¿Cuánto tiene que ver que haya una persona que destapó y se preocupó? Para Claro. mostrar, Sim, foi ¿no? essencial. Aquilo que a gente fala sempre aqui, Sempre, né? sempre. Sempre tem um... Um acaso. É, Um start. né? Um acaso. A gente não é um Uma acaso, a gente situação. chama de, como é que tu falou? Às vezes é um mecenas, às Sim, vezes sim. é uma indicação, às vezes é uma pessoa... Serendipidade. Isso, que dá aquela... Ok, isso aí. Mais uma palavra. Dá a definição, por favor. É uma coincidência feliz. Sí. Olha só. Yo aprendí. Serendipity. Eu penso assim que nessa correria que as pessoas estão, geralmente, dar uma atenção para uma criança e se tomar o tempo para fazer isso, pode mudar a vida das pessoas. Aconteceu comigo, certo? E eu sou muito grato a essa pessoa que nem lembro o nome, infelizmente, mas foi uma pessoa que foi colocada ali para esse momento e funcionou muito bem. E aqui nós temos uma prova viva, né? Sim. Que é o Matheus, Tá vivo. né? Que começou aos 8 anos com você e está aqui na escola, retomou, né? Esse caminho. Matheus, o que mudou, vamos dizer assim, depois que você começou a entrar aqui na escola, começou a cantar, o que isso mudou na tua vida? A música para mim sempre foi a linha de começo, durante e chegada, assim, mas eu vinha com uma mentalidade de que era impossível eu fazer música, ou viver de música, era tudo muito inalcançável, inatingível, assim, para mim. Até pelas referências que eu tinha, né? Então, ainda que eu vivesse de música, eu vivia dentro do meu fone de ouvido e do meu mundo, assim. E dentro do meu fone de ouvido, do meu mundo, eu sabia que eu poderia cantar, eu sabia que eu poderia fazer isso, mas na minha imaginação, ou nesse mundo do impossível, assim, né? Quando eu tomei a coragem
não perante o mundo, mas perante a mim mesmo, talvez, né? Não, eu vou começar a fazer aulas, eu vou me inserir nisso, assim, e vou fazer acontecer. O que muda, respondendo a pergunta, o que mais muda é que agora é como se eu tivesse essa linha, não uma linha de chegada, mas um norte, assim, que me guia mais fortemente, assim, sabe? Eu acho que até antes de começar a atuar na música, eu tinha objetivos, vontades, desejos, expectativas, assim, perante o meu eu profissional, meu eu pessoal e por aí vai, mas tudo era muito fluido, né? Era, tipo, eu quero isso, mas eu também quero aquilo, mas eu também adoro aquele outro, mas também seria muito legal se eu fizesse aquilo. Muita coisa. E eu ainda gosto dessa multidisciplinaridade, porém, eu consigo aplicá-la dentro de uma coisa que é a música, o que me faz... Consegue ir para a prática. Sai do imaginário, segundo a doutora Silvana que está aqui conosco, tem uma coisa que é o imaginário e tem outra coisa que é a realidade, que é o que vai para a prática. Exato. E você conseguiu sair do imaginário. E a realidade é tão bonita quanto o imaginário, se não até melhor. Assim. Porque daí você faz na prática aquilo que você ficou só. Né? No caso nosso, o imaginário e o prático não dá certo. Porque você diria Você imagina uma coisa e se pratica outra. Não imagina, mas não dá certo. Nessas alturas do campeonato nem adianta imaginar muito, né? E, Matheus, certo. tu fizeste uma formação recentemente para ópera, certo? Sim. E dentro do teu mundo, dentro do teu fone de ouvido, quais eram as tuas referências Não antes eram de chegar? ópera. Não eram ópera. Eu não me envergonho, nem tenho problema em ser bem vocal sobre isso. Eu sou de 95. O que eu ouvi na infância era barulho de videogame, era coisas do computador, eram barulhos que me soam muito bem, bate num lugar gostoso, assim, que era bip bop bop, assim mesmo, né? Então, não, eu ouvia muita música experimental eletrônica. Quando eu digo experimental eletrônica, eu quero falar que foi feita a partir de computadores. A música que não é feita por um instrumento é eletrônica, né? Porque ela foi feita a partir de um computador. Eu gosto por causa disso. Tudo isso é barulho. É. Tudo isso você chamou de barulho. Ele acabou de chamar de barulho, eu ia fazer uma observação sobre isso. Mas existe muita beleza nessas músicas. Tipo, a Björk fala isso, né? A Björk é uma artista contemporânea bem grande, assim, e muito experimental. E ela diz, e vários outros, assim, desse universo, comentam sobre isso, sobre, tipo, se existe esse novo instrumento e essas novas possibilidades, por que não experimentar com elas, assim, sabe? Por que não brincar um pouco? Ainda que agora, no que eu gosto e busco fazer atualmente, eu acho a voz a maior mágica de todas, assim, eu acho que eu me prendi muito ao universo do tecnológico também, assim, e estar fora dele tipo, aquela diferença entre o imaginário e a vida real, assim. Então, por exemplo, eu sabia fazer música, eu fazia música, mas sem um computador eu não conseguiria fazê-la. Hoje eu consigo, usando minha voz, ou usando outras pessoas de outro capital humano, assim, né? Neste momento, o que estás estudando? Neste momento eu estou fazendo uma pós-graduação em canto erudito com ênfase em ópera, porque aquilo que você comentou sobre a formação de ópera foi na prática, não na teoria, e regência coral. Pretende seguir, então, a carreira. Foi importante, então, ter em algum momento ter ficado na retaguarda e dizer, eu não quero isso, vou experimentar outras coisas na vida, até porque tu era muito criança, e agora tu volta, então, mais maduro, mais decidido para aquilo que faz mais sentido. E com mais habilidades também, né? Eu me formei em relações públicas, eu tive contato com fotografia, vídeo, etc. O que me torna, na música, você não, na minha visão, né? Você precisa estar disposto a ir além de só tocar o instrumento. Claro, você pode ser o melhor pianista do mundo, mas em 2020, ou enfim, instrumentista, cantor, whatever. Mas em 2025 a gente vive num mundo onde você precisa saber se vender, saber usar as redes, saber produzir, saber um edital e saber fazer um projeto, e blá blá blá, assim, para ser artista. Então, essas outras habilidades que eu angariei antes tornam possível que eu faça mais coisas agora, assim. Nada se perde. Exato. Sim. Eu tenho uma pergunta para o Damian. Tu, na tua caminhada com a música, tu sempre soube que tu queria a regência? Ou como que tudo surgiu? A regência não, mas sim,
quando era criança, aos 10, 11, 12 anos mais ou menos, decidi que queria ser músico. E isso me pareceu muito prematuro no normal das pessoas. E isso me permitiu também plantear isso para meus pais e tivemos uma conversa séria que foi também desses momentos que na vida você dá um start, porque tem aqueles momentos onde alguém te chama de senhor ou senhora, isso é algo estranho, né? Ou o momento onde você percebe que... Não sei também. Né? Ou o momento onde você sabe que começa a entender que a sua avó é a mãe, ou o pai de sua mãe, e essas coisas, né? Quando você é criança, né? Mas quando você senta com seus pais para plantear seu futuro, aí depende muito dos pais respeitarem teu pensamento. E eu notei que eles levaram muito a sério. Não foi tipo, pensa em outra coisa, não. Eles sentaram comigo e disseram, é isso que tu quer? Realmente? Sim. E disseram, bom, seja bom então. E aí... Eles não disseram assim, tipo, queria que tu fosse médico, mas já que tu quer isso, claro, não, né? Sim. Foi isso, então isso aí, pensei, então tem que estudar, tem que me dedicar, tem que ver qual é o caminho a se traçar, e isso foi muito cedo, então isso foi um privilégio para mim, poder começar tão cedo, né? Graças a ele e a minha mãe que estava aqui. Cuenta a evolução tua dentro do que foi o estudo. Sim, bom, depois de aprender Yesterday rápido, tive aulas de teclado. E, bom, meu pai investiu num teclado legal, eu detonei ele praticamente porque virei avesso, explorei todos os recursos. A professora me passava música, eu devorava. Eu não tinha tantas distrações como hoje uma criatura poderia ter, né? Sim. Então, para mim, aquilo lá era uma forma de estar em outro lugar ao mesmo tempo também, de conhecer, estimular a mente também. Notava que alguma coisa acontecia ali. E então devorava a música, aprendia, queria mais partituras, e assim como aqueles que começam a ler querem depois livros com capítulos e querem saber mais e tudo, e na música também eu peguei um gosto pela coisa e queria cada vez coisas mais desafiadoras, mais difíceis, mais cheias de coisas, e chegou um momento que a professora não tinha muito mais que me passar. Então disse para meus pais irem procurar outro lugar. E era um conservatório em Tandil, que ficava a 60 quilômetros de distância. E aí que eu viajava para fazer esse curso. Na altura eu tinha 10, 11 anos mais ou menos, e eu viajava 60 quilômetros sozinho. E alguém do conservatório no primeiro mês ia toda vez esperar-me no ponto de ônibus a me procurar. Que legal. Para caminhar 20 quarteirões comigo até o conservatório. Gente, isso aí... Quantos quilômetros? 20 quarteirões. 20 quarteirões. Sim. 2 quilômetros. 2 quilômetros. Sim, mais ou menos. E assim ela me ensinou o caminho, né? E vinha conversando comigo até chegar ao conservatório. Era muito desejo, né? E eu tinha aulas ali. Eu tinha, o conservatório também fez um esquema para eu ter todas as aulas em um dia. Aí não precisava ir várias vezes. Entendi. Legal, Então todo esse cuidado, né? E bom, eu apliquei, estudava, e depois quando a pessoa já me ensinou o caminho, eu às vezes chegava muito cedo e ficava na biblioteca pedindo livros de música que nem entendia, tipo harmonia e coisas do tipo. Mas eu ficava fuçando a fim de querer entender, e eu tinha 10, 11, 12 anos, sei lá. E assim foi no conservatório, né? Até que me mudei a Tandil para fazer o segundo grau também, né? E aí foi o máximo possível em música. Só que o segundo grau era um especializado em eletricidade, em áreas tipo de manualidades. Então de manhã tinha aulas normais, de tarde tinha eletricidade, fundição, marcenaria, um monte de coisa que não tinha nada a ver, mas era muito interessante aprender, né? E depois à noite tinha o conservatório, quando estudava sonatas de Mozart e coisas. Então era engraçado, porque nos primeiros 2 anos do segundo grau eu chegava com bolhas nas mãos de, sei lá, de lixar um banquinho que a gente precisava fazer e tocava Mozart. E, tipo, eu olhava minhas mãos e tipo, não tem nada a ver isso aqui. Não era... O calejado de tanto tocar Mozart. Não é. Não pensou em largar a escola?
Sì, pensei non largar no sentido de tipo de trancar, mas sim de mudar de colégio, porque era um colégio que me enterei que tinha com especialização em música. Aí foi o que eu fiz, e eu decidi fazer isso junto com um amigo, que éramos muito amigos. Ele estudava num colégio agrícola, tipo, ele lidava com vacas e coisas, e eu com marcenaria, fundição. E os dois éramos amigos da aula de piano. Até o dia de hoje. Até o dia de hoje somos, né? E também tivemos uma conversa séria com 13, 14, não sei, 15 anos, uma coisa assim. Sentamos em uma praça, num banco, e decidimos que íamos fazer isso, certo? E de novo, meus pais disseram, se você quer fazer isso, faz tu. Então, a documentação e tudo, tá? Aí eu fui atrás. E juntos, meu amigo e eu, mudamos de colégio. É curioso isso, porque Martim hoje é regente muito importante na cidade de Tandil, né? E, bom, eu estou aqui, né? Mas foi uma decisão assim, numa praça. Né? Que legal. Com 15 anos. Estava bem decidido. Cheguei, terminei o segundo grau com formação em licenciatura em música e depois decidi emigrar ao melhor conservatório do país, que era o Conservatório Nacional. O sistema argentino é o sistema francês, que tem conservatórios estaduais e nacional Que é em Buenos Aires? Isso em Paris, em França funciona assim também, tem um conservatório dos estados assim, e o central fica em Paris, certo? Na Argentina é assim também. Então eu estudava em um conservatório provincial, que seria do estado, e decidi ir ao nacional, que eram palavras maiores, onde se fazia tudo ali, né? Eu sou quem estava lá, né? Então decidi fazer isso, fui com uma carta de recomendação da minha professora, que tinha sido aluno de um dos melhores pianistas do país, e queria fazer aula com esse cara. Então foi assim que fui lá em Buenos Aires a fazer um teste e bom, consegui passar. Eram 3 vagas por ano e fiz. Uau! Com quantos anos? Tinha 18, mais ou menos. Entre os melhores do país, né? Porque é igual ir para uma Olimpíada. Claro. Tá ali entre os melhores. Sim. Foi muito aprendizado, né? E de novo, essa palavra prevalece muito, privilégios, certo? Certo. Porque lidar com essas pessoas, né? O ar que pairava lá, além do edifício que era maravilhoso, É fantástico. era uma oportunidade muito boa, certo? É claro que, bom, eu estava acostumado aos meus instrumentos e tudo, mas nesse conservatório tinha 2 pianos de cauda Yamaha cerados para cada sala. Nossa. Então, é impressionante. O governo do Japão acabava de fazer uma doação para a Argentina em troca de músicos argentinos ensinar em Japão. Que legal. Então, tinha muito disso. Quantos anos no Eu fiquei 3 anos até terminar a carreira lá e vim para cá. E era uma formação Só com pra me bolsa dar de estudo. Estava se preparando. Ele tava? Tudo era financiado pelo governo. Sim, tinha uma cooperativa, digamos, mas era tipo relativo a $100 por ano, assim. Não era muito. Porque quando é bolsa, só os melhores, né? Sim. Porque De igual só maneira, eu 3 gostaria vagas. de reivindicar o esforço deles de me colocar em Buenos Aires, de achar um lugar que foi toda uma façanha, porque tivemos que levar um piano para Buenos Aires, desde Tandil, 400 quilômetros. Foi aquele que você carregou sozinho? Sim. Ele deve ter carregado. O seu César é aquele senhor que de fato carregou um piano nas costas, Sim. sozinho, né? Piano é um bicho pesado. Não pensou nunca em dar um triângulo, talvez? Foi um dos primeiros instrumentos que toquei o triângulo. Mas aí, bom, o esforço de conseguir um lugar lá em Buenos Aires também era difícil, perto do conservatório, aonde ia me deixar, e minha mãe chorando, e todas as mães devem saber, né? De deixar um filho, e mais ainda o caçula, morando sozinho numa cidade como Buenos Aires, aos 18 anos, sofreu, 17 tinha, né? Ela sofreu, mas eles, né, me bancaram e tive essa oportunidade, né? Maravilhoso. Mas quiero contar una anécdota antes de entrar en eso. Fue Antes de interesante, entrar nas palavras, porque el piano no solo fue de Buenos Aires, aquí también. também Aquí carregasse um compró aqui. un piano también. Tá. ¿En qué andar era? ¿El cuarto andar?
Teve várias. Tuvimos que bajarlo por la escala de emergencia. Nossa! Y Damián de lado, no golpees, no golpees. Pelo amor de Deus, não vai desafinar. É um trambolhão difícil de carregar. Vou de novo com um barulhinho aqui. Bom, nós temos um quadro agora que chama-se Palavras ao Vento. E agora, os segredos que só a cultura em harmonia revela, né? Com vocês e para vocês, Palavras ao Vento, com a nossa rara presença, Bruninha. Vamos lá, então. Não sei como é que vai ficar isso aqui hoje. Fica ali. Ah, graças. Fica bem, né? Vamos lá, então. Hoje é aniversário da Bruna, parabéns! Un año más. Ai, nós temos aqui 45, eu sempre esqueço o número, mas imagino Sim. que sejam 45 palavras. 3 estão em branco, então vocês vão pegar uma e vão falar sobre o assunto que estiver escrito aqui. Não. Se estiver em branco, vocês vão escolher uma palavra, um assunto para falar sobre. Tá bom. Ta, 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 ta. Quem Quem vai Vai. primeiro? Eu peguei a palavra traições. Que coisa. E Fuiste elegido. eu não sei o que falar sobre isso. Eu penso que trazendo para o âmbito da cultura e etc., não experienciei esse tipo de palavra ainda. Penso eu que existe certo senso de suporte coletivo entre as pessoas que escolhem, seja por trabalho, ou seja por hobby, ou seja por saúde mental, ou seja por sei lá qualquer razão, estar atuando em atos de atividades culturais, seja música, artes visuais, etc. Existe esse senso de suporte muito presente, né? Muito presente, porque você canta no coral, eu canto no coral, então eu sei como é que é as dificuldades, e você também me entende nas alegrias, e a gente meio que, todo mundo se dá a mão assim, né? Então ainda não percebo esse tipo de palavra, traições, Só para te nesse lembrar universo, né? que existem traições que não são entre pessoas, mas às vezes a gente mesmo sem perceber se auto-sabota, Claro. entendeu? Então tem esse nível também de coisa Sim, senhor. para se explorar e acho que é uma coisa muito interessante. Claro. Inclusive porque você, quando entrou na escola, você trouxe todo um arsenal de capacidades e possibilidades que transformou essa escola, trouxe um frescor muito bacana. A parceria entre você e o Damián se estabeleceu de uma forma assim muito bonita, muito poética, muito alegre. Obrigado. Entendeu? E você se tornou um amigão da gente, entendeu? Então, eu acho que... E a palavra é traições, eu não vou trair ninguém. Não, você pode falar exatamente no negativo. Claro, isso claro. Não existe. Eu não percebo isso acontecendo. Isso de rede de suporte para mim é algo muito visível, nítido, assim, né? São raros os momentos onde nós, e quando eu digo esse nós é muito grande, né? São muitos corais, são muitos alunos, são muitas mães, muitos pais, muita gente. São raros, se não nulos, os momentos em que nós não estamos unidos de mãos dadas por este algo maior, que é o amor à música, ou é o amor a estar bem, sentir-se bem, assim. En comunidad. Em comunidade, exato. Uhum. Claro, porque é o amor à música, mas também o amor às pessoas. Claro. Né? Porque, olha, para lidar com tantos corais, com a paciência que eu também tenho, para atender o pessoal todo mundo, cada um com seus caprichos, cada um com as suas manias, com a sua linguagem, com as suas exigências, com seus tiques, inclusive, você trata bem, coisa e tal. A experiência toda como relações públicas, tudo isso veio a calhar, entendeu? Então, por trás disso tudo existe um amor às pessoas. Sim. Sí, sí. Muito grande, muito forte, muito preponderante.
Obrigado. Bom, Damián, atento. Minha palavra é amizade. Aí ele pegou felicidade. El universo conspira. Claro, claro. Bom, aqui está materializado tudo isso. Mas a amizade é uma ponte que é recíproca, é um vai e vem consensuado e une. Se geram laços, memórias. A amizade é uma forma de decidir que nós vamos viver essa vida e somos testemunhos daquilo. Poder ver que a vida é tão bonita e não estou só sonhando sozinho. Exato. Então, isso aí é uma forma sempre de reivindicar isso. Procurar pessoas afins, na mesma sintonia e ter o suporte, como o Matheus falou, né? As confidências que existem entre nós, os se se quer, segredos ou intimidades ou questões assim relacionadas ao dia a dia, que ficam na surdina, porque tem coisas mais importantes do que Com isso. certeza. Muitas vezes a gente tem que abafar essas coisas, e isso tem a ver com uma visão das pessoas que temos que procurar o melhor delas e achar nelas muitas vezes o que elas não enxergam em si mesmo. Claro. Certo? Então, como professor, essa função é essencial para mim. Porque aprendi a desenvolvê-la ao ver pessoas se auto-julgando, dizendo que não têm condições, que não são capazes, que não sei, que tem um monte de pesos em cima ou de pianos nas costas. Para dizer, pega esse piano das costas, coloca na tua frente e faz música. Claro. Certo? Tira esse peso em cima, né? E começarem a perceberem que realmente precisam um olhar diferente de alguém que esteja aí. A amizade muitas vezes é isso, sabe? Poder mostrar a essa pessoa que tem muito para dar e que essa pessoa tem condições de fazer a diferença também. Para além de celebrar a vida. E depois que as coisas estão bem, celebrar a vida. Não com água necessariamente, mas tem um café En lá este caso, embaixo. sí, para terminar hoje bien. celebramos a sua vida. Hoje celebramos com álcool. Opa! À noite. À noite, claro. Claro. Quando, olha, Uau! ¡Qué habilidad! A mensagem implícita. Tá aí, Sai debaixo Tem do uma escola piano de e eu tenho a música pra flauta te pra você. ajudar. De sacanagem fizeram isso aqui comigo hoje. Só para mostrar o quanto de piano que eu carrego nas costas, porque eu não sei tocar. Né? Então é isso. Gente, temos um quadro que é o Toma Lá da Cá. Pergunta lançada, resposta encontrada. Bem-vindo ao Toma Lá da Cá, com o mestre Daniel Paranhos. Pois é. Aí então aquela conversa. Vamos ver se a gente consegue hoje formular perguntas complicadas para vocês responderem. Vou responder todas. Não, sim, Não. A resposta é de uma palavra só. Resposta de uma palavra só. Sim, não, talvez. Tá. Damián, o que foi para você a volta do Matheus para a escola? Uma palavra. alegria. Ótimo. Até hoje. Não sei amanhã, mas. Sim. Hoje é o quê? Sexta? Amanhã já, não. sabe? Matheus, o que a música significa na tua vida? Grandeza. Damián, o que te faz rir? Piadas? Piadas. Até a Alexa me dá piadas. São as piores, O que significa para você fazer parte dessa família da escola, do coral, Harmonia? Muito. Sei lá. Tudo! Sim. É. Eu quero fugir da palavra tudo. Que será busca Tá. tudo. Eu falei tudo. Damián, eu tenho uma pergunta para ti. Que eu acho que, assim, eu vou contextualizar ela para você poder responder. Ok. Então, você é uma pessoa que
que rege 8 corais. Gente, 8 corais é mais do que os dias da semana, né? Sim. Ou seja, é uma loucura que esse homem faz, a habilidade que ele tem, enfim. Mas, o que acontece? Que palavra define o nosso regente quando o silêncio começa? A oportunidade de preencher isso. É a oportunidade de preencher isso. É o palco perfeito. E não precisa ser realmente algo material, tipo acontecer realmente. Isso pode acontecer dentro da gente mesmo. Geralmente estou acompanhado com música na cabeça o tempo todo. Tá, daí tu sai disso tudo, tu vem aqui pro teu canto. Às vezes é música que não quero ter na cabeça, mas tá. Aí tu tá no silêncio. Aí, Pense no privilégio de você criar a música que gostaria de ouvir. Sim, Esses bem privilégios são das pessoas que criam música. E não é um privilégio, digamos, algo só para alguns. É para quem quer, para quem se dá essa oportunidade de ter essa solitude consigo e ir além. Certo? não ter a solidão, né? Que é diferente. É claro, solidão não, solitude. Solitude. Muitas vezes se fala de que uma pessoa sentada frente ao mar, contemplando, está muito mais ativo do que aquele que passa correndo, certo? Então, atentar para o mundo interior é uma questão muito necessária, certo? Porque não tem limitações para isso. A única limitação somos nós mesmos, ou nessa imaginação. E por isso é tão legal quando somos desafiados constantemente, incluso por pessoas que deixaram um legado tão bom nesse sentido, né? Que deixaram suas perspectivas como os artistas, né? Os músicos. Ali mesmo tem uma biblioteca cheia disso, de histórias de outros tempos, que tem em comum sentimentos que nós temos e passamos e vivenciamos, e esse nosso elo, apesar do tempo ser outro, né? Mas se você começa a orgar e transitar o raciocínio deles e tudo, você vai achar tudo isso no silêncio, sozinho, descoberta sozinho, e isso é muito bom. Falei muito. É bem bom. Bom, tá ótimo. Me dá um autógrafo. Não. É uma palavra só. Não. Muito bom. Matheus, uma dor insuportável. A de não... Eu vou falar em várias palavras. Suponho que para o ser humano, porque para mim suponho que para todos os seres humanos seja, muito dolorido você não poder ser autêntico e radicalmente ir em direção àquilo que você acha que gostaria de estar indo nessa direção, assim. Então acho que isso deve ser uma dor muito dolorida, assim, você saber que quer ir, sei lá, que quer ir para esse lado, mas tomar a consciência, tipo, escolha consciente de ir para esse, porque sei lá qual razão, assim, sabe? Se privar das coisas. Uma lembrança de infância, Damião. É uma palavra? Ei, Brincadeiras, meu Deus. Um medo para os dois. Aranha. Sim, concordo. Não é? Coitada dessa aranha. Poxa, eu querendo uma resposta espiritual. Isso significa. Fantasmas. Isso, exato. Damião, dentro da tua carreira, eu sei que tu és compositor também, professor, regente de corais. O que é mais difícil? É reger ou ensinar? Mais difícil ou mais desafiador, talvez? Sim. Só não olha muito pra mim se for ensinar. É na minha mente. Bem, Não, porque né? antes o Daniel falou em paciência e ele já olhou pra mim aqui. Eu queria fazer um parênteses, já respondo, porque da paciência tem um coral em especial, que é o coral presbiteriano, que eles sempre rezam antes de começar e quando terminar. Acho muito bonito isso. E as orações sempre pedem porque eu tenha paciência. Então eu fico olhando assim e eu penso, tipo, será que eu estou sendo muito grosso? É a imagem que tu passa, é a imagem que tu passa. Ou será que é isso que faz que eu tenha paciência? Com certeza, sim, existe um carinho muito, apreço muito grande com eles. Isso muda conforme o dia.
porque isso também é uma questão a se gerenciar. Não sou eu, nem sempre eu mesmo, nós não somos máquinas, e isso é muito saudável pensá-lo, porque como artista também isso é necessário ter presente. Às vezes a rotina é saudável, por quanto você entra num círculo virtuoso, mas por outro lado te esteriliza um pouco a criatividade e tira um pouco a ausência da espontaneidade e autenticidade que Matheus mencionou, que é muito importante. Então, por vezes é bom sair da curva, né? Entendo que às vezes o sono me pode, nas aulas eu fico um pouco, né? Eu fico ligado, ouvindo, mas às vezes eu consigo corrigir um aluno sem olhar, eles desconfiam, né? Mas porque música se ouve, tá? Mas eu consigo até ver e imaginar os erros dos dedos que estão fazendo, dependendo do repertório, né? Mas às vezes eu estou mesmo meio aéreo, digamos, por exemplo. Eu sou testemunha desse fato, tá? Sim. Que você acabou de falar. Porque eu estava aqui na recepção da escola e tinha uma aluna sua dedilhando lá uma música lá dentro no piano. Você não estava na sala que ela estava tocando. E você daqui da recepção fez uma observação. Você está tocando com o dedo indicador muito forte, a tecla. Sim. Eu disse, como que ele sabe? Ele está aqui, ele não está vendo, ele está só escutando. E ele já sabe qual era o dedo que estava fazendo pressão a mais na tecla. Isso aí, gente... É mais uma aluna traumatizada. Né? Diante disso, desse gancho que você colocou aí, eu queria te fazer uma pergunta, porque eu acho assim, eu entendo, e como eu já vamos dizer assim, convivo contigo aí quase 3 anos, eu sinto muito, muito forte isso, assim, a tua colocação, vamos dizer assim, e a tua dedicação, né, de forma paciente, né, para com os alunos que carregam esses pianos e essas coisas todas que não conseguem se destravar e tudo mais. Então, a minha pergunta para ti é assim, o que essa regência te ensinou sobre liderança e humildade? Interessante. O liderazgo muitas vezes está atrelado ao certo heroísmo, e não no sentido de super-homem ou coisa parecida, sino de fazer o que é necessário quando é preciso, certo? Apesar de todas as nossas vulnerabilidades, é necessário, né? Então, nesse caso, o liderazgo ensina a te posicionar em uma situação que é necessário estar em certas condições, porque senão não funciona, a coisa desanda, né? Então é muito necessário assumir esse papel, e isso muitas vezes abdicando da situação, seja emocional ou biológica em que você está, certo? Isso tem que prevalecer, então, de certa forma. E a outra situação que você mencionou sobre o quê? Humildade, certo? Bom, humildade é necessário exercitar sempre. É uma coisa que, no caso da música, aqui na Escola de Música e Harmonia, temos procurado sempre estar em contato com pessoas admiráveis, certo? Pessoas de fora, pessoas que estão aqui também, mas em contato com essas pessoas que podem nos ensinar, e isso representa humildade no sentido de que você precisa enxergar isso. Se teu ego está por cima disso, você não enxerga nada. Então é preciso você ter humildade suficiente para reconhecer as virtudes do outro, mais do que os defeitos teus, as virtudes do outro, para aproveitá-las para você e aprender junto, certo? E claro, os defeitos a gente sempre tem, mas de novo caímos nessa espiral de autocríticas que nos deixam cada vez mais amuados, desacreditados, e eu vi muito disso nos meus alunos, e não é algo muito legal, certo? Eu penso assim, humildade para quê? Para reconhecer nossas misérias, ok, mas reconhecer no outro as virtudes que tem, e entender que essa pessoa, inclusive, também às vezes nem se enxerga, certo? E aí você pode dar um toque nessas pessoas, olha o que você é capaz de fazer, e de repente essa pessoa se toca e faz diferenças,
né? Ahora, dentro del grupo coral que você dirige, que nós estamos con Evaldo, ¿qué sentís cuando tenés semejante pose como nós? Ele é grato que eu cheguei. Eu tinha dito privilégio, mas não é no caso. Falando que se sobre aplica. humildade, ele é grato que eu cheguei. Sim, aí faz mais forte a palavra amizade do que outra coisa. Uma salva de palmas aí, o nosso público aplaudir. A explicação dele para essa pergunta foi sensacional. Não era diferente do que eu pensava, ou, né, o que eu imaginava sobre a sua forma de atuar. Como liderança e também com muita humildade, que eu acho isso perfeito. É uma receita que funciona muito bem para nós que trabalhamos aí, né, junto nos corais. Aí, Vocês sabem então, que eu tinha tocado vários funerais recentemente, foi muito doloroso. Sim. Eu poderia cair nos prantos também, mas não convém. Eu não podia fazer isso. Não eu, porque tinha que estar regendo e tocando. E aí tinha que ser líder. É doloroso. Por isso, é uma situação dicotomômica. Imagine-se o fato de eu ter um amigo de toda a vida, como Nilton Silva, que foi um regente maravilhoso. E é um processo quase natural de pegar meu piano digital, colocar no teclado, no case, colocar no carro para ir a tocar com ele, certo? Mas a última vez que toquei foi tocar para ele, porque estava despedindo. Foi no crematório, então isso foi doloroso e ao mesmo tempo era necessário, a família estava inconsolada. Isso foi no meio da pandemia e não tinha música para ele. Então todo mundo estava correndo um risco lá, supostamente, sim, claro. Sim. Mas fiz questão de estar lá e, bom, esse tipo de coisas, essas situações assim, são muitas vezes no dia a dia, né? Sim. En Ahora, diferentes... Mateos, ¿qué se siente ser el cantor lírico más importante de Camboriú? Eu não acho. Ele Pra nós ele é. Claro! Não, eu não acho isso. Eu gosto de brincar com esse alter ego de que eu sou. Mas eu não acho isso. Eu acho que. Por outro lado, tá dando certo. Aparentemente eu tô manifestando isso e as pessoas acreditam. Então, tomara que continue dando certo. Tu mente, então. Oi? Eu manifesto. Exato. Olha lá, olha só. Mas As eu acho. pessoas mostrando outras faces. Tá felina hoje. Tá felina ela. Eu acho que isso de ser visto como cantor lírico é algo muito. Eu tenho fortes opiniões sobre isso. Por quê? Porque o bel canto, o canto belo, que é o que eu me proponho a fazer, ou que outras pessoas que se intitulam cantores líricos, ou enfim, se propõem a fazer, os próprios coralistas se propõem a fazer, porque é o que a música do coral pede, né? Aquela obra pede, né? O bel canto, ele é uma estrutura vocal montada para ser ouvida e percebida como bela, assim, né? Já vem do nome, mas... Ao meu ver, é muito democrático, porque então, teoricamente, se é uma estrutura existente, todo mundo pode alcançar ela, sabe? Então, você também pode ser o melhor cantor lírico de Camboriú. Vamos intentar. Soy joven ainda. Todas as palavras. Atenção. Mais um quadro do nosso podcast Cultura em Harmonia. E o quadro é a palavra clave. Toda melodia tem sua clave e toda ideia sua palavra. Vamos ouvir agora a palavra clave com o nosso comandante César. Sí, hoy me quitaron el chapéu. Pica. Bien, ustedes escribieron palabras, una boa y una ring. Entonces vocês van a tener que explicar el porqué. ¿Tá bom? Entonces, empezamos con Damián, explicando el porqué de esas palabras que escribió. Coloquei celebrar e egoísmo. Celebrar, no caso, de uma palavra boa. Certo? Celebrar sim. quê? Celebrar a vida, porque nós estamos vivos, é nossa vez no mundo. Sempre vejo, existe uma palavra que talvez é legado, essas questões, né? Quando se vê muito, se estuda a vida de artistas, de músicos e tudo, eles deixaram um legado de obras, deixaram digamos assim, um conteúdo para nós poder ter hoje. Se sublimaram, se se quer, transcenderam sua vida, se redimiram através, enfim, são palavras que fazem analogias à mesma coisa. E eu gosto de pensar que os artistas fizeram isso através de sua produção, né?
E, bom, no caso do casal, eu sempre imaginei que os filhos fossem o que seria a consumação do amor entre um casal, por exemplo. É uma forma de redimir. E vejam que bonito isso, ao ponto de que se transcende através de gerações, a própria genética. Em certa forma, os pais viram eternos, certo? Porque está nos rasgos genéticos, né? É um privilégio isso, né? Mas então, a questão é celebrar tudo isso, estar vivo e passar a torcha olímpica da vida para outras pessoas, as gerações futuras. Também ter consciência histórica de que nós não estamos para sempre. Vocês tiveram isso quando fizeram uma cápsula do tempo. Sim. É um despertar a consciência histórica. Exato. Então, é uma forma de dizer, nós estamos aqui agora e eu gostaria de escrever nessa carta o que estamos passando hoje para que no futuro vejam que existiu tal coisa, né? Falar dos tempos que a gente viveu. Muito bem colocado. Porque, para além dos desejos para o futuro, gostaríamos que eles tivessem a chance de vivenciar o que nós vivenciamos. Assim como quando nós estudamos sobre artistas que já não estão mais, a gente fica imaginando como seria na época deles, como tivesse sido bom estar com eles em uma mesa assim. Nós temos que dar valor a essas experiências agora. E essas experiências estão acontecendo aqui, certo? E nesse caso, consciência histórica tem a ver muito com celebrar como o ápice disso, da consciência de que nós estamos vivendo um tempo que não vai voltar e que temos muito para comemorar, certo? Sim. Principalmente o dia de hoje, a hora É que de agora. Por que será? E a outra pergunta, a outra palavra. Entre outras coisas. Sim, a outra palavra é egoísmo, que é uma palavra que beira muito o Narciso também, no caso de um artista, porque um artista é muito narcisista. Ele tem que sempre estar focado no que ele tem, no que ele pensa, no que ele... E eu vivenciei isso como músico, eu vi muito disso em outros músicos. Parece que muitas vezes é diretamente proporcional à qualidade do músico, a quantidade de narciso que há nessa pessoa, né? E não deveria ser assim, talvez. Eu penso que o egoísmo está atrelado a isso também, né? Porque de repente a pessoa vai se fechando numa coisa, vai funilando tudo e não consegue enxergar além daquilo, certo? Isso se aplica em tudo, sim? Há um ato generoso em cada lugar, se a gente começa a enxergar o próximo, enxergar as dificuldades e também as virtudes e tudo mais. Então eu acho que vai por ali, essa palavra muitas vezes fecha os poros da alma e a gente fica só na mesmice, sem receber nada, certo? Nada pode florescer de bom assim, né? Se a gente só se fecha, né? Antes de passar para o Matheus, posso fazer uma pergunta relacionada à fala do Damian? Sim. O que é um legado que tu gostaria de deixar na música? Ah, bom, que se fale dos tempos de hoje, por exemplo, né? Que a gente consiga ser lembrado porque houve corais na época, que existam corais que estão acontecendo por aí, né? Isso nunca se sabe como vai terminar, né? Mas eu acho que o exercício de fazer o melhor possível, de estar sempre fazer acontecendo, vai dar em alguma coisa, vai ter reflexos nas pessoas, isso de alguma forma ou outra. Muito se fala das profissões, né? Eu gostaria de fazer um parênteses ali, porque é uma pena daquele que bate no carro de um advogado, por exemplo, né? Está ferrado. Um contador geralmente tem muito dinheiro, certo? Ou seja, ele se dá bem. E todo mundo gostaria de ter um dentista, pelo menos na família, né? Pelo menos assim, explora nele, tadinho. Mas a questão é, o músico, então, que ganha com sua profissão, né? É uma visão da vida diferente, uma perspectiva das coisas diferente. É um olhar apaixonado pelas coisas. Isso é uma coisa muito boa. A gente falou muito sobre isso, várias pessoas que vieram para cá, e a gente fala muito da questão da cultura e o quanto o artista, em todas as áreas, não tem essa valorização, né? Ou às vezes precisa estar se movimentando de outras formas, como fazendo projetos e buscando outras alternativas para que possa se subsistir na sua arte, né? Que pode ser, por exemplo, como você, lá pelos 15, 16, 17 anos, se eu não me engano, você fez algumas músicas. Aliás, diga-se de passagem, no YouTube, Disco Aurora, me corrige se eu não estou certo. Tem uma música lindíssima,
que eu me emociono e que eu uso ela durante meus dias, minhas semanas, minhas pinturas, que é o sonho de voar. Que eu sei de um pouquinho da história que você já falou sobre isso, mas ela me toca num outro lugar, né? Sim. E o sonho de voar, nesse disco do Damian, que está no YouTube, né? O disco Aurora, além de outras músicas, a própria Aurora, que é maravilhosa, né? Que também é um negócio bacana. Tem essa questão, né? Que traz muito claramente, assim, de que você conseguiu fazer essas suas melodias, essas suas músicas, mas o quanto isso reverberou de uma tal forma que você fosse, vamos falar a palavra certa, fosse bem pago por isso, né? Sim. Né? Como que a gente é bem pago pela arte que faz, né? A nossa pintura, o nosso coral, nossas músicas como professor, o nosso canto, é tudo muito mais difícil, né? E aí quando nós temos algumas leis que nos proporcionam a possibilidade de projetos, é o que a gente consegue trabalhar, que foi o caso da Árvore da Vida, o caso de vocês também do piano no teatro, né? Que conseguiram com o projeto, o próprio Vila, né? Lobos, que é um coral que você rege, também depende de projetos para poder subsistir, né? Então, assim, a arte, e aí eu acho que a gente precisa deixar isso aqui muito claro para o nosso público, o quanto é necessário que se valorize, que se frequente. A Escola de Música e Harmonia faz apresentações aqui, finais de semana, com artistas maravilhosos, né? Internacionais, inclusive. Né? Então, acompanhem o que acontece aqui, a agenda da escola, que traz pessoas maravilhosas, artistas maravilhosos, enfim, está movimentando a cultura de alguma forma. O nosso próprio podcast é uma manifestação nesse sentido. Né? Bom, essa preocupação dos meus pais de disserem, não foi a primeira, tipo, você vai ser músico, como que vai sobreviver? Não foi essa questão, nunca, certo? Foi, seja bom no que você faz. E aí eu me dediquei, fiz a faculdade e tudo, e de repente começaram a pairar essas questões, tipo, você faz música e faz mais o quê? Essas questões muito engraçadas. Eu não conseguia entender essas pessoas que me perguntavam essas coisas. E, claro, não estou habituado a essas coisas, mas acontece, as pessoas imaginam coisas, né? E eu não tenho alguma deficiência no próprio artista, assim, nesse sentido. Aí que eu valorizo, nesse caso, um lado do Narciso. Porque eram os próprios artistas que muitas vezes não se davam o valor certo, certo? Exato. Uma mensalidade, quanto que vou cobrar? O mínimo possível, pensando assim. Ou, um instrumento, que qualidade tem meu instrumento? É o pior, né? Não. Ou, eu tinha um currículo, fiz alguma vez um currículo, eu ofereci meus serviços. Então, aqui na Escola de Música e Harmonia, como diretor da escola, eu tinha recebido músicos que não tinham currículo, que não tinham instrumentos legais, que não tinham, né, uma apresentação decente. Então, o primeiro que eles têm que fazer, o artista mesmo tem que se valorizar para ser valorizado também, que as pessoas enxerguem isso, né? Essa foi minha preocupação na escola, no sentido de mostrar para as pessoas que isso tem um valor. A mesma coisa na estrutura que se tem. Música não é barato. Não é barato porque geralmente é um professor por aluno. Então é mais caro, a mão de obra é caro, o instrumento é caro. Você vai comprar um piano, custa milhares, certo? E por que a recepção da escola de música não pode ter um sofá de couro, por exemplo, né? Isso é uma decisão, parece um luxo, mas tem a ver com uma questão de valorizar. E assim em todos os detalhes, e você vai ver que quando você valoriza, as pessoas começam também a dar certo valor. Né? Então isso vale por esse lado narciso, digamos, das coisas. Exato, mas eu acredito também que quando a gente tem um talento, mesmo que a gente tenha que desenvolver ele ao longo da vida, por ser um talento, a gente nunca fica sem trabalho. Porque é uma obrigação nossa de desenvolver e passar isso adiante. Então sempre vai ter esse reconhecimento. Bonito isso. Por quê? A palavra positiva, eu já mencionei sobre isso, eu coloquei autenticidade. Eu acho que falta muito, muito, muito disso em todo mundo como um todo, assim, ainda. E a autenticidade não é para ser visto como sendo, tipo, essa fórmula mágica, ou essa fórmula, de certa maneira, né? Não, eu sou autêntico porque eu isso e aquilo. Cada um é o seu próprio personagem, assim, sabe?
Então é como a brincadeira que vocês fizeram de que tem o Dom Evaldo e a Karina da Voz Bela, etc. Se todo mundo mergulha bem aprofundadamente nesse personagem que se é o tenor de Camboriú, o maestro pianista, por aí vai, a gente consegue descobrir, é muito mais fácil você dar as respostas que você quer dar, você, tipo, crescer e seguir em frente na vida, assim, eu acho mais fácil. É como se a verdade fosse o caminho, o atalho, e não o contrário, assim, sabe? Até porque, se você se coloca como sendo autêntico, que é o que eu vejo que as pessoas pecam muito, e não é uma culpa delas, a gente acaba sendo meio que, tipo, moldado a não vogar essa autenticidade com toda a força possível. Se as pessoas não mergulham nesse personagem e não caem de cabeça em quem elas mesmas são, é ela mesma que vai sofrer e tal, assim, sabe? Isso em tantas áreas da vida, assim, né? Para muitas pessoas, esse caminho é uma jornada inteira, muitas vezes da vida inteira. Claro, mas a pessoa precisa ir descobrindo onde é que estão as suas barreiras, onde ela está complicando a própria vida, que medos, que fantasias. Esse próprio encontro do caminho talvez seja um pouco complicado demais pelas pessoas, porque se a gente simplificar, tipo assim, eu quero refri, eu quero suco. Suco, ponto, a resposta estava ali. Sim. Então é só você ir escolhendo o seu suco até que a vida inteira seja um suco e tudo vai ser um belo suco, assim, sabe? Então se torna mais fácil. Eu acho que sim, eu acho que você me chama atenção, você, a tua pessoa, me chama atenção, porque eu sinto que para você isso é simples e fácil. Porque isso vem de criação. Sim. Isso vem das suas predisposições internas, mas também da sua criação. Claro. O Damian também tem uma vantagem muito grande nesse sentido, que foi o apoio e o respeito que os pais dele tiveram pelos dons que ele estava manifestando. Sim, então, tudo bem, vai pelo teu caminho, mas você tem que ser bom. Ninguém questionou. Entende? E isso dá um certo privilégio. Exatamente. Agora, imagine quantas outras pessoas manifestaram talento, manifestaram impulso numa direção. Mas você tem que ver aquilo. Não, como é que você vai viver? Não, mas é melhor outro caminho. Não, mas faz como seu pai fez, faz como sua mãe faz. Entendeu? Foram podadas. Foram podadas. E aí o que acontece? Tentaram se amoldar. E eventualmente conseguem. E até, de repente, se torna um contador de sucesso, um engenheiro de sucesso, alguma coisa assim. Mas sempre fica aquela coisinha, aquela ânsia, aquela coisa que fica faltando na vida, entendeu? Sim. Esse é um privilégio nosso, de quem assumiu a arte. Não só privilégio como coragem, eu diria. Exato. Aí acima você de chegou no privilégio e ponto. coragem, entendeu? E eu acho que e tipo, de novo, essa autenticidade não fala só sobre a arte, né? Tipo, eu quero ser um médico. Então vai lá, seja. Sim. Arrasa. Curte curar pessoas, vai claro, lá. Exato. O ponto é você conseguir, de novo, fazer essas escolhas que te beneficiem, não de maneira a ferir o próximo, nem nada, mas que a longo prazo você possa só relaxar e respirar e saber que você não precisa tentar falar de certa maneira ou enfim, né, agir de certa maneira ou whatever, assim, que todo mundo que está ao teu redor ele vai te entender, porque também tá tranquilo e sabe? E a palavra negativa, eu coloquei, eu não sabia muito bem o que escrever, eu queria passar a ideia de limite ou impossível, porque, tipo, eu não gosto muito da ideia de que as pessoas se coloquem em tantas crenças limitantes. E eu fui uma vítima disso. E, por sorte, eu saí disso muito cedo. Ou não tão cedo, talvez, porque temos aqui um de 15 anos, né? Mas... eu não gosto muito da ideia do impossível, porque teoricamente todo mundo pode tudo, teoricamente. Mas todo mundo na verdade lida com seus limites, vencendo, botados por si próprios, assim, né? Então, tipo, claro, por fantasmas. Se você ainda tem algum limite, por gentileza, temos uma psicóloga aqui que nós podemos... Claro!
podemos indicar, não é? Mas essa é a ideia. Já assim, virou o merchan. impossível. E daí eu trago, Já virou merchan. E daí eu trago, tipo, para, por exemplo, o âmbito da... Agora que eu tenho atuado como educador vocal, eu trago para esse âmbito da educação vocal. Bruna é meu, tipo, uma... Por isso que eu sorri. Claro, eu posso até te chamar para essa conversa, mas, tipo, esse é o impossível que eu quero dizer. Tu percebes que ele não existe. Ou talvez que você se colocou um impossível antes que não tava lá. E às vezes vai de encontro com o que o Damian fala. Basta alguém chegar e falar, tipo, para tu poder voltar a enxergar corretamente, assim, algo que tu tava vendo como sendo impossível, sabe? Daí eu te chamo para essa conversa de, tipo, como tem sido para você? Libertador. Aí. Só um minutinho, que Tá. agora eu vou precisar... Vocês vão ficar no... rapidinho, tá, juro. entendi. Mas é libertador, mas com muita gratidão a vocês dois, porque são coisas que eu nunca imaginei, sempre tive muita vontade e estou muito realizada. Bom, isso aí é um mote de muita gente, inclusive eu. Já falei para ele, já falei para o Damian, já falei para o pai dele, já falei para a dona Irma. Já, né, porque isso realmente, a escola mudou a minha vida. Depois eu te conto em detalhes. Não mais como é que é a limitação de um arquiteto, e sim de um artista, um músico maravilhoso, né? Muito bem. Quadro final, nossa agenda cultural, notas de cultura, ritmos da cidade, tudo isso com a doce voz de Karina na agenda cultural. Então tá, vamos lá para a agenda cultural, porque agenda boa é agenda compartilhada. Então aqui é um momento para vocês falarem um pouquinho sobre os novos projetos, divulgarem as mídias sociais também, falar agora é uma época do ano que se tem muito evento para quem é do ramo da música, então vocês fiquem à vontade para vender o jabá. A lista tá grande. Claro, exato. Só gira ali de novo. É isso aí. Não, então, quando este episódio for ao ar, nós estaremos numa semana de se preparar para a 6ª edição do Festival de Canto Coral de Gramado. Dessa vez, nós estaremos indo para Gramado, junto com Carla Buchmann, que já esteve aqui no podcast, já falou um pouco sobre os festivais. Para além disso, alguns concertos estão por vir, concertos locais. Tem o Música e Memórias em Itajaí, junto do Coral Vila Lobos, nas datas do dia 16 de novembro e 16 de outubro e 6 de novembro, onde a gente vai apresentar um repertório bem legal. Para o fim do ano também estamos com esse novo projeto independente de Natal, que é um Natal Sinfônico de Gramado. Então a gente vai conseguir esse grande coral de... Atualmente estão em 60 vozes, né? 60 vozes mais orquestra a se apresentar na Catedral de Gramado e no Santuário das Mães em Novo Hamburgo. Todas as canções natalinas. Todas as canções natalinas. Para além disso, tem outro festival de Natal, que é a Sinfonia de Natal do Coral do Litoral, que também vai acontecer em dezembro. Eu posso continuar. Tem muita coisa. Tem bastante coisa. E se você quer acompanhar tudo isso, você vai agora no seu Instagram e você vai colocar @Música Harmonia, @Damian Montiel, @Matheus Pegoraro, e você vai conseguir ver que a gente tá todo dia fazendo alguma coisa diferente. E tem muita coisa para você exatamente aproveitar, entendeu? A escola está aberta para receber. Claro, temos sempre. Também. Tem as audições dos alunos da escola que vão acontecer, que vocês vão se apresentar também. Não só as audições internas durante o mês de outubro, final de outubro, como no dia 13 de novembro, quinta-feira, teremos o segundo Harmonia Concertos do ano, onde iremos todos ao Teatro Bruno Mitz fazer uma belíssima noite de música de câmara. E etc. Bom, sabe? Tipo, sabe? Acompanha lá, né? No Instagram, nós temos toda a agenda
feita da Festival Piano em CBC, Festival do Vila Lobos, Festival do... Concurso de piano, tem o concurso de piano. Não, para, tá? Tem o concurso de piano Carmel Clavier, que é um concurso. Isso é inédito aqui no Brasil. A Escola de Música Harmonia está sendo anfitriã desse concurso internacional latino-americano Carmel Clavier, que é um concurso de piano que já ocorreu, enfim, em diferentes cidades ao redor da América Latina e agora estará em Balneário Camboriú /Camboriú. Então a nossa escola vai sediar todo esse processo das audições desses inscritos e do espaço para eles poderem termos 5 ou 6 pianos aqui disponíveis. Então, para que eles tenham espaço para estudarem para esse grande momento que é o concurso, que vai acontecer a abertura e o encerramento e a final no Teatro Bruno Nitz também. Isso vai ser por meados de março. Possivelmente mais notícias sobre outras coisas assim que possível. Vale a pena seguir a gente! Quero agradecer a Matheus porque ele está com a agenda na cabeça. Ele veio para ajudar a fazer a diferença aqui. Então, o Matheus já colocou todas as informações, né? Não coloquei todas, também tem. Tem mais isso. Claro. Pessoal, e o nosso Screte Polifônico vai dando tchau. Esse foi mais um Cultura em Harmonia. A gente se encontra no próximo episódio. E sempre no ritmo da cultura, que é o nosso objetivo. Que a arte siga ecoando em nossos corações e que a harmonia nos reúna de novo em breve. Antes do meu texto final, eu gostaria que vocês fizessem a honra da casa e se despedissem dos nossos convidados. Nossa, tá todo mundo olhando. Eu vou começar, porque tem uma coisa aqui que estou precisando dizer. Tá, fale aí. Tá. Esse podcast acontece aqui na Escola de Música Harmonia. Graças ao Matheus, graças ao Damian, porque tem o equipamento da escola, tem a edição que é feita pelo Damian, o Matheus arruma tudo, liga a máquina, entendeu? E o conhecimento deles. O conhecimento, a expertise que eles têm, que eles trazem para isso tudo, e a dedicação que vocês têm aí. Fora o nosso cachê, que a escola paga. O meu tá atrasado. Tá tudo atrasado. Pronto, te paguei um concerto livre aí, tá ótimo. Agradecer a disposição, as palavras, porque foi linda essa edição, eu não podia perder de vir hoje, quase não vim. Quando eu fiquei sabendo quem eram os convidados, dei um jeito de vir. E também a vocês pelos convites sempre de estar aqui junto. Ótimo, ótimo. Mestre Damião. Já falei. Já falou. Comandante. Bem, eu quero agradecer porque viniste até aqui, Damião. Mora longe. Mateus, obrigado por estar, por prestarse a esto. Sabemos todos que son importantes dentro de la comunidad, que cada vez son más valorizados y eso me gusta como padre de los dos, digamos, ¿no? Porque vivo muy perto de ellos todo el tiempo, que la comunidad sepa apreciarlos y valorar la calidad de personas sobre todo y la calidad de músicos que son. Obrigado. Bom, o que eu tenho para agradecer não é só a presença de vocês aqui, mas agradecer por me aceitar na escola, por ser esse terrorzinho que eu sou. E para mim é um privilégio estar junto a vocês sempre. O Damian, eu amo escutar o Damian, não só pelo sotaque, mas né, sempre tem coisas maravilhosas para compartilhar com a gente. Eu aprendo muito, adoro. Obrigada, Damian. Damian e Matheus, hoje vimos mais do que vozes afinadas. Vimos trajetórias que se cruzam. Aluno que descobre sua própria música, professor que ilumina caminhos e uma escola, a Escola de Música Harmonia, que não forma apenas cantores, músicos ou percussionistas, constrói parcerias, fortalece amizades, ajuda no crescimento humano e transforma ensaios, aulas e encontros em momentos de pertencimento. Na música, cada nota é uma história. Cada acorde é um encontro de almas. E é nesse espaço de escuta e de afeto que nasce a verdadeira harmonia. A amizade, o respeito e a alegria de tocar e cantar juntos. Que cada som que aqui ecoou hoje leve consigo a certeza de que a música é mais que um som. É ponte,
é legado, é união. Que essa harmonia continue a crescer em cada aluno, em cada professor, em cada coral que pulsa neste lugar que é a escola. Muito obrigado. Bom, obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Brindemos esse encontro. Sabe, quase não tem nada.
Música